Música tocada ao contrário. Led Zeppelin é a banda hard rock mais vendida de todos os tempos. O fundador da banda foi Jimmy Page. Page estava extremamente interessado no ocultismo e nas citações mágicas encontradas em seus escritos. Primeira vez em 11 anos, Page mergulhou nos escritos de Aleister Crowley quando era adolescente e jovem, e começou a colecionar livros raros de magia. Abriu uma livraria de ocultismo em Londres, chamado Equinox. O álbum de 1976 do Led Zeppelin, chamado Presença, apresenta uma família sentada ao redor de uma mesa, olhando para um obelisco preto. O obelisco é um símbolo oculto. No entanto, eu li livros, Vozes de Jimmy Page, e passei muito tempo lendo livros sobre misticismo das tradições orientais e ocidentais e religiões comparadas. Depois astrologia, etc. O fascínio de Page por Crowley levou muitos a acreditar que ele gostava da própria magia negra. Acho que ele estava absolutamente fascinado pelo homem e pelo conhecimento. Não acho que quer dizer que você sabe que ele possuía muitos manuscritos e comprou o castelo de Inverness, que também era de Crowler. E acho que foi isso que ele tinha comprado muitos manuscritos. E a certa altura ele tinha uma livraria em inglês, uma livraria em Nicole, e ele ficou realmente mais fascinado por saber disso. Era um fascínio sincero, e acho que ele tirou muito proveito disso. Ele estava muito interessado nesses tipos de coisas de outro mundo. Aos 15 anos, Jimmy Page se tornou um seguidor devoto de um mágico ocultista chamado Aleister Crowley, que foi apelidado de o homem mais perverso do mundo. Mas foi só no lançamento de Zeppelin 3 que Page revelou seu interesse pelo obscuro lado. Em 1971, a página participou de um leilão em Stuttgart, na propriedade de Crowley, onde conheceu o cineasta Kenneth Becker, mas para se tornar amigável. Page comprou a casa dele, de Crowley, localizada às margens de Loch Ness, próximo a um cemitério. Uma casa que foi uma igreja, que foi totalmente queimada, enquanto a congregação estava dentro. No lema de Crowley, faça o que quiseres, estava escrito no vinil do álbum de Led Zeppelin 3. Jimmy Page era um colecionador de memorabilidade de Aleister Crowley. Ele era fascinado pelas suas ideias. Aos 11 anos e mais tarde, ele comprou a página inicial de Crowley e disse acreditar que a casa de Crowley seria um bom ambiente para escrever canções. Page fez tudo o que pôde para devolver a casa ao que seria durante a propriedade de Crowley, ao fazer voltar ao que seria o tempo de Crowley. Page contratou um artista para pintar algumas coisas de Crowley, murais esquisitos nas paredes por um certo período de tempo. Page deixou a casa aos cuidados de seu amigo Malcolm Dent. Embora Dent fosse um cético em relação à citação paranormal, ele logo começou a expandir a variação de ocorrências estranhas. Depois de algumas semanas, ele ouviu rumores estranhos do corredor que parou quando ele investigou, mas recomeçou depois que ele fechou a porta do quarto. Dent acordou uma noite para ouvir o que parecia ser um animal selvagem bufando e batendo do lado de fora da porta do quarto. Isso durou algum tempo, e só de manhã é que Dent se atreveu a abrir a porta do quarto. Quando ele o fez, não havia nada lá. Dent então acrescentou a citação do que o que quer que houvesse era pura maldade, ou outra amiga que ficou em casa
acordou uma noite alegando que havia sido atacado por algum tipo de demônio. Houve outras ocorrências, como troca de cadeiras, portas batendo e fechando sem motivo, e carpetes e tapetes se enrolando inexplicavelmente. O amigo de infância de Paige, Malcolm Dent, ficou lá por 20 anos antes de Paige vender o lugar. Como ele disse nos Inverness Courier, em uma entrevista de 2006, as portas estariam batendo a noite toda. Você iria em uma sala, carpetes seriam empilhados. Embora se autodenominasse um cético, Dent não conseguia explicar por que tudo isso estava acontecendo. Em 1975, ele deu uma entrevista à revista Rolling Stones, onde descreve alguns dos sentimentos que sentiu. O monumento assombrado, quando o entrevistador esclareceu que o próprio Paige nunca teve contato com os espíritos, com os quais Paige interrompeu. Eu não disse que ele disse ao entrevistador que preferia não discutir mais o assunto. O que aconteceu na casa de Crowler é semelhante ao que acontece em alguns casos de casas mal assombradas. Alguns podem se perguntar por que um demônio revelaria um mundo espiritual às pessoas, abrindo e fechando portas e fazendo outros ruídos. O demônio tem uma razão calculada para fazer repetidamente esses ruídos irritantes. O demônio sabe que se esses ruídos acontecem com frequência suficiente, uma pessoa ficará extremamente frustrada. Então será mais provável que uma pessoa chame o espírito desconhecido, perguntando ao espírito o que ele quer, e que a pessoa possa interagir com o espírito, para que ele pare de incomodá-la. Assim que ele interagir voluntariamente com o espírito maligno, ele se torna aberto à possessão demoníaca. Quando eu estava sozinho em uma sala, parecia que não estava sozinho, como se houvesse uma presença ali, algo que eu não tinha experimentado antes. E ao longo de 1989, essa presença ficou cada vez mais forte e mais forte. Até que eu sentei em uma cama, em um quarto de hotel, vazio, no início de 1990, na verdade, março de 90. Eu entrei no quarto como se houvesse algo lá. Por favor, entre em contato comigo porque você está me revelando a maldita guerra. Também você disse em um programa com Terry, voltando em 29 de abril de 91, você disse que os contras, o desafio começou. Como você é filho de Deus, esta casa parece tranquila por fora, mas a propriedade sianiana de Simpson diz que vários fantasmas a estão assombrando, e ele os pegou em fotos e gravações, incluindo esta. São forças sombrias ruins, desumanas. Apenas alguns minutos após o início da entrevista, nosso fotojornalista Nick sentiu seu pulso queimando. Você está bem? Você foi arranhado? Ele estava através das câmeras, mas Simpson ouve o que tinha acontecido. Imediatamente, ele nos levou a um tour pela casa. E ele gravou um vídeo desta porta. Se for você, por favor, feche essa porta. Oh, meu Deus. Ela parece fechar sozinha. E tanto Simpson quanto seu gato foram empurrados escada abaixo antes. Até agora nesta casa, Nick foi arranhado. Foi tocado e beliscado. Vimos luzes estranhas nas paredes e ouvimos barulhos, e ainda nem descemos para o porão. Então, onde é o lugar? Onde você viu a foto do homem das sombras? Esta foto foi tirada com uma câmera de cervo no portão. Esta foto aqui é o homem das sombras. Ele tem cerca de 2,5 metros de altura. Simpson diz que está assustado com o que aconteceu. Mas ela e o marido moram nesta casa há 7 anos. Suas filhas adultas se recusaram a ficar aqui. Colocamos tudo para esta casa. E queremos que nos mudemos, mas teríamos que listá-la a um preço tal que pudéssemos recuperar. Enquanto isso, a família convidou médiuns, pesquisadores e sacerdotes para visitar a casa. Música de exorcismo.
algum tempo, esta dona de casa, mãe de Lee Sherd, Pat, sentiu como se estivesse possuída por espíritos malignos. Ela passou por uma série de 16 exorcismos testemunhados em primeira mão por sua filha Michelle. Quando você vê a pessoa que você ama sendo atacada por algo invisível, tão hediondo e tão nojento, que você vai procurar por qualquer coisa para impedir, para parar. Que a situação tenha começado, diz Michelle, com barulhos estranhos e batidas em sua casa. Isso mudou para uma misteriosa derrubada de todos os seus móveis e, eventualmente, 2 ataques de Pat por uma força invisível. Isso arrancaria seu cabelo, ali haveria muitas testemunhas, e isso arrancou de seu couro cabeludo uma força invisível. Ela gritava, ela se sacudira para trás. Eu me viraria, ela sentiria dor, é claro. Ela entraria em pânico, ela choraria, ela ficaria chocada e ela teria realmente marcas físicas em seu corpo. Absolutamente, eles não poderiam ter auto-infligidas. Nenhuma marca de mordida em suas costas. Ela acabaria com as marcas pretas e azuis nos lugares mais bizarros, que ela não teria sido capaz de fazer sozinha. Mas como fazer? Você sabe que não quero problema. Quero dizer, diferentes problemas psicológicos podem se manifestar de maneira muito forte. Descobriu-se que ela não tinha psicose. Ela não havia nada de errado. Como ela, do ponto de vista médico, fisicamente, tudo foi descartado. Exatamente aquele ponto. Foi quando uma decisão teve de ser feita. E foi então que realmente tivemos a Igreja Católica envolvida. O bispo McKenna, de Connecticut, concordou em realizar o exorcismo, embora não tenha sido oficialmente sancionado pelos bispos. Exorcistas vaticanos dizem que são os demônios interiores que dão aos possuídos vozes estranhas e força incomum. E eles dizem que exigiu a contenção de Pat durante o exorcismo dela. Antes disso acontecer, você acreditava em possessão? Você acreditava? Não. Antes disso acontecer, não éramos uma família comum, de classe média. Então, o que vocês dois dizem para as pessoas que estão assistindo isso e que tenham certeza que estão pensando isso? Parecem pessoas perfeitamente legais. Mas você não pode me convencer de que sua mãe estava possuída por demônios. Realmente, não há nada como convencê-los, a menos que queiram acreditar. Mas eu conheci minha mãe. E ela não acreditava nisso. E isso existe. Em 20 de março de 2020, Jimmy Page lançou um álbum chamado Lucifer Subindo e outras trilhas sonoras, que continham músicas que Page produziu, mas nunca usou para o filme de Kenneth Lucifer Rising. Page posteriormente se comprometeu a apresentar a trilha sonora do filme de Lucifer. Lucifer começou a produção em 1967, mas foi atormentado pela tragédia. De um menino de 5 anos foi escalado para interpretar a criança Lucifer, que saiu de sua janela de apartamento até a morte de Bob Bull. Casta, que interpretou o time de Lucifer, juntou-se à família Madison e assassinou o professor Gary Eman. No site de Jimmy Page, ele diz essas músicas e faixas que foram originalmente produzidas no início. Foram revistadas, examinadas e lançadas pela primeira vez. A página lista algumas das faixas nos títulos do álbum, como Lucifer Subindo e Incubus. Incubus é considerado o nome de um demônio. Muitos dos mais bem-sucedidos músicos de rock
conhecidos na história, onde os fãs têm uma devoção ao satanista Crowley. De acordo com o baterista dos Beatles, Ringo Starr, a capa do álbum Sgt. Pepper's mostrou às pessoas que os Beatles gostavam e admiravam, incluindo o satanista Aleister Crowley. As portas tinham uma foto de Crowley na capa